O Partido dos Trabalhadores aqui em Goiás teve reunião ontem em Brasília para tratar sobre as eleições de 2022. O caminho do partido, se com a pré-candidatura própria de Volmir Amado ou com o apoio ao nome do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, nome do ex-governador José Eliton, entre, claro, outras demandas, outras metas aí do partido para as eleições desse ano. Sobre esse processo, a gente conversa agora ao vivo, estamos em contato em áudio e vídeo com o deputado federal Rubens Ottoni, do PT. Deputado, obrigado pelo contato aqui, bom dia. Bom dia, é uma satisfação poder participar com vocês mais uma vez aí desse espaço privilegiado de comunicação, de debate. O que é que o senhor defende internamente no partido? Porque aparentemente agora o debate está aberto, né, deputado, sobre o caminho para a eleição desse ano. Se alguém perguntar para o senhor ali, um colega, um filiado, um companheiro aí, perguntar, ô deputado, e aí, o que que a gente faz? Lança candidatura própria ou apoia o Zé Eliton? O que que o senhor responde, deputado? Não tem muita novidade. Nós temos dito isso desde o ano passado. Nosso objetivo principal é criar as condições necessárias para nós virarmos essa triste página da política nacional. Essa página de violência, de ódio, de preconceito, de intolerância. E para isso, evidentemente, é importante ampliar ao máximo o nosso diálogo, e é isso que nós temos feito, a nossa direção estadual, as nossas lideranças, no sentido de dialogar ao máximo e mostrar a importância de defender a nossa democracia e defender o nosso povo dessa ação desenfreada do governo de retirada de direitos. Isso tem impacto nas políticas públicas e na vida do povo. As eleições, elas estão colocadas nessa discussão. Então, aqui em Goiás, nós tivemos um reforço importante, a vinda do ex-governador Zé Eliton para o PSB, fortalece o PSB, mas fortalece esse grupo que pensa nessa mudança nacional. Temos dialogado bem e a direção nacional trabalha já uma federação efetivada PT, PCdoB e PV, e já avançou para uma coligação com o PSB, com o PSOL, com a Rede e também com Solidariedade. Então isso cria um campo muito favorável. Então eu diria que agora nós temos o nosso desafio em Goiás, é aproveitarmos deste momento positivo que nós estamos vivendo em nível nacional e desta união de forças para também podermos projetar um aumento da nossa representação na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal e também podermos ser competitivos na disputa para o governo de Goiás. Então eu vejo que o mês de maio ele será um mês importante de diálogo, de entendimento, para vermos como é que nós podemos somar essas forças e fazer com que tudo isso contribua para o nosso fortalecimento, para o nosso empoderamento e para que nós possamos ter um resultado positivo. Então eu diria nesse momento, eu diria para as pessoas o seguinte: o momento é de muito diálogo e sabedoria para nós podermos, de maneira unitária, construirmos uma saída que nos favoreça tanto para a política em Goiás quanto para a política nacional. Deputado, houve ali uma conversa já, né, do ex-governador José Eliton com o ex-presidente Lula, intermediado ali por advogados, amigos em comum dos dois, o advogado Fernando Tiburcio aqui em Goiás, o advogado Cristiano Zanin, né, lá em São Paulo, junto com Geraldo Alckmin também, né, o Alckmin que convidou o Zé Eliton para o PSB, está na pré-candidatura a vice do ex-presidente Lula e, enfim, saiu de lá uma definição da Nacional, né, do ex-presidente Lula, de alguma indicação já vinda da Nacional para que o PT apoie aqui José Eliton ou não há essa indicação da Nacional, deputado? A Nacional sempre orienta, e a orientação da Nacional sempre é muito importante, mas ela sempre respeita a realidade de cada região, de cada estado. Mas desde o ano passado nós sabíamos e trabalhamos com essa visão que na nossa estratégia política eleitoral para o ano de 2022, o cenário nacional e a disputa eleitoral para a presidência da República, ela tem prioridade. E logo após também o aumento da nossa representação na Câmara Federal. Então, diante desses fatores, nós estamos dialogando aqui em Goiás. No mês de maio, como eu disse a você, será um mês para esse entendimento, para a superação de possíveis arestas e buscar esse entendimento de qual seja o melhor caminho, esse diálogo com o PSB, o diálogo com o PCdoB, o diálogo com o PV, né? O diálogo nas forças internas dentro do PT e até ampliando para além desse leque. Como eu disse a você, nós já temos coligação garantida em nível nacional com o PSOL, com a Rede, com Solidariedade, tem diálogo do Lula
com outros partidos políticos e com lideranças de outros partidos que não necessariamente virão para a coligação. Tudo isso é um campo aberto para nós podermos trabalhar aqui em Goiás. Então, eu diria que nós estamos num excelente momento, um momento muito especial, e que nós temos que ter agora a maturidade, o equilíbrio, a sabedoria para aproveitar bem disso, para potencializar todo essa união de forças e fazer com que tenha um resultado concreto nas eleições em Goiás também. Samuel Straiotto também comigo aqui para essa entrevista. Temos vários assuntos ainda para abordar, mas o deputado federal Rubens Ottoni conosco sobre os caminhos aqui do PT em 2022. Samuel Straiotto. Bom dia, deputado. Muito obrigado aqui por atender nosso convite, participando aqui desta edição do Sinal Aberto conosco. Deputado, muito tem se falado aí a respeito, não é, de ampliar um palanque para o ex-presidente Lula aqui no estado de Goiás. Mas aí, até que ponto vai esse limite de ampliação do palanque de Lula aqui no estado de Goiás, levando também em consideração as resistências ainda existentes em relação ao nome do ex-governador José Wellington, devido a essa ligação histórica dele com o PSDB? Não, a ampliação do palanque do presidente Lula em Goiás não depende necessariamente dessa unificação. Nós podemos ampliar o palanque tendo vários candidatos, podemos ampliar o palanque independente de quem seja o candidato a governador. A ampliação do palanque para o Lula, ele depende de um diálogo, da abertura de diálogo, e nesse sentido o ex-governador Zé Wellington nos ajuda muito, porque ele, como representa um outro campo da política em Goiás, ele traz as condições necessárias para ampliar esse diálogo, e ele tem tido uma posição muito firme, coerente, dentro dessa visão de defesa da democracia e da necessidade de podermos ampliar esse diálogo nessa conjuntura delicada que nós estamos vivendo no Brasil. Agora, o que nós estamos discutindo na questão de chapa de governo é para podermos potencializar também a nossa disputa em Goiás, para podermos buscar uma ida para o segundo turno, disputar o governo do Estado também para valer. Isso é que a gente precisa pensar. Mas, do ponto de vista da ampliação do palanque do Lula, esse trabalho já está efetivado, e a vinda do Zé para o PSB, a participação efetiva do PSB em todo esse processo, a federação com o PCdoB e o PV, amplia agora a coligação com Solidariedade, a coligação com o PSOL, com a Rede, o diálogo do Lula com lideranças, inclusive, de partidos que não estarão oficialmente na coligação. Tudo isso ajuda a ampliar o palanque do Lula em Goiás. Agora, nós queremos mais. Nós queremos fazer com que essa ampliação do palanque do Lula em Goiás possa efetivamente construir uma força política que possa disputar para valer também o governo de Goiás e ajudar a ampliar a nossa bancada na Assembleia Legislativa e também na Câmara Federal. Deputado, eu vou modificar então a pergunta. Até que ponto vai essa possibilidade de uma aliança com o PSB aqui no estado, especificamente, né, dando aí a cabeça de chapa para o ex-governador José Wellington, por conta desse histórico dele? Na reunião de ontem aí com as lideranças do Partido dos Trabalhadores, foi um dos pontos colocados, e também o nome do Wlamir Amado na condição de cabeça dessa união, dessa chamada Frente Progressista aqui no estado. O que o partido está levando em consideração para tomar uma ou outra decisão nesse instante? A decisão não é só do PT, a decisão aí tem que ser do PT, do PCdoB, do PV e também do PSB. Nós vamos decidir o que seja melhor para esse grupo que defende a candidatura do Lula em Goiás. E é bom que a gente tenha essas opções, né? O professor Wlamir Amado é um nome de respeito, de credibilidade, cumpre um papel importante no debate das políticas aqui em Goiás e tem nos facilitado, nos ajudado muito aí, andando todo o estado de Goiás, e certamente é uma opção importante e que pode ser competitiva. A vinda do Zé Wellington para o PSB cria essas condições, ele já colocou de maneira bastante ponderada, responsável, equilibrada, que vem para somar, que vem para ajudar, e que a questão da candidatura não é uma questão a ferro e fogo, é uma questão para poder discutir qual a melhor alternativa, e eu acho que é nesse parâmetro que nós estamos discutindo, o que é a melhor alternativa. E para isso, como eu disse no início, eu vejo que a maneira mais inteligente de nós encaminharmos, sabemos usar o nosso tempo para dialogar e para buscar a alternativa melhor, para somar as forças para criar uma candidatura que seja competitiva também
na disputa para Goiás. Nós não temos nenhuma dificuldade de dialogar com o PSB. O PSB é nosso aliado nacional, tem a indicação do vice na chapa do Lula, então nós não temos nenhuma dificuldade. Alguém poderia falar, mas o Zé Elton, como você disse, foi governador pelo PSDB. Pois é, nós sempre temos uma posição de diálogo. Na eleição passada, na eleição de 2018, ele declarou no segundo turno seu voto para o Haddad, num momento delicadíssimo, num momento que, inclusive, lideranças de esquerda estiveram afastadas do processo, e ele fez essa declaração de voto. Então, nós não temos nenhuma questão de preconceito, de dificuldade, nem com o Zé Elton, muito menos com o PSB. Pelo contrário, estamos muito à vontade para fazer essa discussão, mas agora é questão de tática eleitoral, questão de inteligência, e aí, repito, não é só o PT, é o PT, o PSB, o PCdoB, o PV, dialogarem para descobrir qual o melhor caminho para formar uma chapa realmente competitiva, que dê o palanque para o Lula, que fortaleça a campanha nacional, mas também que represente aí o aumento da nossa representação na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, e a disputa efetiva para o Palácio das Esmeraldas. O próprio desempenho eleitoral é algo, em 2018, também é algo que está sendo avaliado, já que o PT teve com candidatura própria, né, com a Kátia, teve aí quase 10%, o Zé Elton teve em torno de 13%. Aquilo que ele poderia agregar também é outro ponto, isso em termos eleitorais, em termos de densidade eleitoral. Esse também é outro ponto que as lideranças, vocês aí têm analisado? Com certeza, né? Com certeza teremos que colocar tudo isso à mesa, desempenho eleitoral, capacidade de animar, de mobilizar a militância, a questão da campanha nacional, de podermos casar a campanha nacional, e, por outro lado, também temos que levar em conta as possibilidades de falarmos não apenas com a nossa militância na campanha eleitoral, mas podemos também termos uma chapa que seja capaz de dialogar com todos os segmentos do Estado de Goiás. Então, tudo isso será colocado à mesa e é isso que eu disse. Muita ponderação, muita tranquilidade, para que a gente possa fazer não a escolha mais rápida, mas fazer a escolha mais inteligente, que possa contribuir nesse processo nacional de virar essa triste página da política nacional, mas também podemos contribuir para aqui em Goiás nós buscarmos uma mudança efetiva, porque nós sabemos que o governo de Goiás hoje está muito aquém das expectativas criadas e muito aquém das necessidades de desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Então, nós precisamos buscar uma alternativa também para o nosso Estado aqui. Eu tenho certeza que o PT, dialogando com o PSB, com o PCdoB, com o PV, também conversando com o PSOL, conversando com a Rede, conversando com Solidariedade, que são parceiros nossos a nível nacional, nós poderemos construir uma chapa efetiva, competitiva também aqui no Estado de Goiás. O senhor falou, não a escolha mais inteligente, não a escolha mais rápida, mas, de toda forma, há uma expectativa de que essa decisão possa sair ainda até meados do dia 28, dia 29. Isso é possível que se tenha essa definição, se por uma aliança ou por uma candidatura própria ainda nesse mês de maio? Sim, eu trabalho com essa hipótese. Da minha parte, eu gostaria que fosse até mais rápido. À medida que haja um entendimento, se puder haver um entendimento de todas as forças e poder fazer isso com rapidez, também melhor ainda, né? Eu vejo que quanto mais tempo nós ganharmos aí, mais nós poderemos mobilizar, debater com toda a sociedade. Então, eu trabalho com a visão de sermos rápidos também. Quando eu falo de nós precisamos ser inteligentes e termos espaço para o diálogo, é para não atropelar. Mas, quanto puder ser mais rápido, melhor. E, realmente, o mês de maio, para nós, ele é fundamental que seja dentro do mês de maio essa definição. Da minha parte, deputado, aqui para poder encerrar, devolvendo aqui a palavra ao companheiro Rubens Salomão, quando a gente pensa nessa linha histórica do PT, o PT ainda no exercício da presidência sofreu um desgaste muito considerável na década passada, e depois veio a transição para o governo de Temer, agora o governo Bolsonaro. Goiás foi um estado em que o Bolsonaro teve uma quantidade de votos expressiva, ainda é um centro de resistência, apesar dos desgastes e dos diversos erros aí na condução da presidência da República. Mas, nesse caso, qual foi a autocrítica que o PT goiano fez neste período?
E aí, baseado também nessas articulações, nas conversas, na instituição dessa federação que o senhor citou aqui durante a entrevista com o PV, com o PCdoB, todo esse contexto, né? Como o PT chega para as eleições de 2022 aqui no Estado, no sentido de fazer uma contraposição à direita e ao projeto colocado aí pelo presidente Jair Bolsonaro? O PT chega muito à vontade, chega de cabeça erguida para fazer o debate olhando no olho de cada pessoa e mostrando, não que nós somos donos da verdade, nós nunca nos apresentamos como donos da verdade, mas nós nos apresentamos sempre como quem busca a verdade e faz a disputa para poder ajudar aqueles que realmente necessitam. O PT é um partido que tem lado. O nosso lado é o lado do povo mais simples, humilde, trabalhador. E isso ficou evidente em todo esse processo. Ao tirarem a Dilma de maneira truculenta, de maneira golpista, aqueles que atiraram falavam que no outro dia iam melhorar a vida do povo brasileiro. O que aconteceu? Passou um dia, passou uma semana, passou um mês, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, e a vida do povo só piora. Então o PT hoje chega com a cabeça erguida de quem já fez muito. O PT não é uma aventura, o PT não é uma promessa, o PT é uma realidade. O Lula já governou o Brasil, o PT já governou o Brasil, e o povo se lembra disso. E o povo se lembra, só pode dizer o que quiser do PT. Mas na época do PT, a nossa vida era melhor. Não é por acaso que as pesquisas mostram isso. Você disse bem aí, aqui em Goiás, Bolsonaro tem uma votação muito expressiva, tem quase 80% dos votos. As últimas pesquisas, as pesquisas registradas no Tribunal Superior Eleitoral esse ano, temos 3 pesquisas registradas em Goiás, todas elas colocam Lula na frente. Lula na frente nas pesquisas em Goiás, não no Brasil apenas, mas em Goiás. Isso mostra que a máscara caiu. A cortina se abriu e o povo hoje está percebendo que está por trás desse governo. É por isso que e a autocrítica, deputado, do partido aqui no Estado? A autocrítica do partido aqui no Estado, isso foi feito aí pelas lideranças do PT no sentido de preparar para essa eleição? Autocrítica é uma coisa que tem que ser feita de maneira permanente e não apenas com um partido político, mas pelas pessoas. E isso fez com que o PT, depois de 42 anos, chegue com força nessa eleição. Porque o PT de hoje não é o PT mais de 40 anos. O PT aprende com a sua caminhada, aprende com os seus erros e acertos, diferentemente daqueles que apontam o dedo para o PT. Tem muita gente que pede autocrítica ao PT, mas não é capaz de fazer autocrítica do que eles defenderam nos últimos 5, 6 anos no Brasil e levaram o Brasil para esse caos. Então, a autocrítica é uma coisa que tem que ser feita por todos, né? Então, cada um faz a sua. E o PT tem feito bem, tanto é verdade que está dando a volta por cima e mostrando e provando, não apenas para o povo brasileiro, mas para o mundo, a verdadeira realidade. Como eu disse, a máscara caiu, a cortina se abriu e agora as pessoas estão percebendo realmente quem é quem e quem está do lado de quem. E é isso que vai ser debatido nas eleições desse ano, com absoluta certeza. Rubens? Deputado, voltando aqui à questão em Goiás, a definição de candidatura, critérios vão ser estabelecidos, já foram estabelecidos, para escolher entre Volmir ou Zé Eliton? Que tipo de avaliação vai ser feita para essa decisão que vai até o dia 28 de maio, né? Tem critérios para isso? Nós queremos trabalhar o mais rápido possível. Eu sou daqueles que defendo que essa definição ela possa ser o mais rápida sem atropelamento. Né? Sem atropelamento. Acho que o mês de maio é um bom referencial e essa discussão ela está sendo coordenada pelas nossas direções, as direções do Partido dos Trabalhadores, a professora Cátia, nossa presidenta, com a executiva estadual, dialogando com a direção do PSB, do PCdoB, do PV. Eu advogo que nós precisamos chamar também para essa conversa aqueles que já estão confirmados como nossos aliados em nível nacional, apesar de não estarem aqui em Goiás ainda, mas nós podemos dialogar com eles, o caso do PSOL, o caso da Rede, o caso do Solidariedade, que já declararam o apoio também ao Lula, então nós temos que dialogar isso também, e aí colocar na mesa esses critérios, as direções que vão colocar. Da minha parte, eu vejo que é necessário que nesse critério tenha a questão do desempenho eleitoral, tenha a questão da força de legenda, tenha também a questão de
candidaturas em uma chapa, porque aí não é só a questão de uma candidatura, é pensar na chapa como um todo, uma chapa que tenha candidata a governo, candidata a vice, candidata a senado, que seja representativa da sociedade, que tenha essa capacidade também de diálogo para fora, que não fale apenas para a nossa militância, que entusiasme a nossa militância, mas ao mesmo tempo seja capaz de dialogar com outros segmentos. Acho que esses critérios são importantes e que eu estou oferecendo como sugestão nessa mesa de negociação das direções partidárias do PT, PCdoB, PV e também do PSB, que eu também tenho sugerido para que se amplie com essas outras legendas que já estão no apoiamento ao Lula em nível nacional. Deputado, chapas praticamente formadas, né, para deputado estadual, deputado federal, depois das filiações, com lideranças também mais históricas do partido. O PT espera eleger quantos estaduais, quantos federais? A chapa ainda está sendo formada, nós já temos chapa formada e diríamos assim que nós estamos agora no período do aperfeiçoamento da chapa. Né? Naquele toque final da chapa, a questão da federação também nos ajuda, porque temos uma federação com o PCdoB e com o PV, então eles somam na mesma chapa, então vamos formar uma chapa competitiva, que nós vamos buscar 3 deputados federais e 6 deputados estaduais. Esse é a nossa meta nesta eleição de 2022. Só uma dúvida, a gente tem especialista em direito eleitoral aqui, mas como o senhor já está aqui na entrevista, eu já tiro com o senhor mesmo. No caso da federação, os partidos juntos, né, na federação podem lançar mais candidatos? Por exemplo, a Assembleia Legislativa, a federação, os 3 partidos nesse caso, têm de se juntar para formar uma chapa com 42 nomes? Ou podem lançar mais nomes? A federação, ela lança o mesmo número de candidatos que seria um partido de maneira isolada. A vantagem é que na federação os votos somam e ajudam a formar o quociente e formar uma maior representação, porque se fossem disputar de maneira isolada, talvez não fizesse o quociente, não teria representação. E somados na federação podem aumentar, mas não aumenta o número de vagas na chapa. Continua sendo 42 vagas na Assembleia Legislativa e 18 vagas para a Câmara Federal, isso na chapa da disputa. Deputado, e como é que fica para o Senado essa junção, né? A federação com o PSB, a federação pode lançar um candidato a Senado, mas o PSB, pelo entendimento de um parecer jurídico do TSE, o PSB também poderia lançar um candidato independente a Senado. Vai ser um candidato só do grupo? Devem ser 2 independentes? Como é que deve acontecer? Aí você colocou bem, essa questão que eu vejo que faz parte aí dessa estratégia de discussão. Por isso que eu falei para você que não se trata apenas de discutir quem vai ser o candidato a governo. É claro que o candidato a governo tem uma relevância importante, maior, mas nós temos que discutir a chapa como um todo. A chapa como um todo, como forma de fazer um trabalho unitário. A legislação permite sim que os partidos lancem de maneira isolada o seu candidato ao Senado e nós precisamos analisar se isso é inteligente do ponto de vista da disputa eleitoral. Então, de repente, às vezes é melhor, eu avalio que é melhor que nós tenhamos uma candidatura única ao Senado para que ela seja mais competitiva e deixemos a pulverização de candidaturas ao Senado no outro campo. Se o outro campo vai pulverizar, ótimo, eles pulverizam as candidaturas ao Senado, que possa levar adiante bandeiras importantes. Aqui nós temos que ter um jovem, temos que ter um negro, quer dizer, nós temos que discutir isso, como é que nós podemos montar uma chapa no seu todo que represente essa diversidade política dos apoiamentos que nós temos, dos partidos que nós temos possibilidade de estar juntos, mas também do que representa a diversidade da nossa sociedade, para nós termos condição de chegar de maneira expressiva e convincente na população. Então, por isso que eu disse que às vezes a gente tem que gastar um pouquinho mais de tempo, ter mais paciência, mas o mês de maio, para mim, é o limite para que a gente possa chegar nesse entendimento e sairmos fortalecidos. O meu desejo é que PT, PCdoB, PV, PSB, buscando o PSOL, a Rede Solidariedade, possamos fazer um bloco também aqui em Goiás e que possamos fazer uma chapa competitiva, que construamos uma vitória para o Palácio das Esmeraldas, para o Senado e aumento da nossa representação na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, garantindo a vitória do Lula para presidente da República. Mas o senhor vai ser candidato a federal, deputado?
Sim, sou candidato a deputado federal dentro de uma estratégia já montada lá atrás pelo Partido dos Trabalhadores. O presidente Lula nos pediu isso para que pudéssemos ser puxadores de voto no Estado, na nossa chapa, e tivéssemos a responsabilidade de montar uma chapa competitiva no Estado. E estamos trabalhando para isso. Nossa chapa é competitiva, nossa chapa é representativa, com lideranças importantes que nós estamos trazendo, e como eu disse a você, ainda queremos aperfeiçoá-la nesse período que nós temos até a convenção, mas eu sou candidato a deputado federal. Para finalizar aqui, deputado, como é que o senhor respondeu em parte sobre isso, numa questão aqui do Samuel Straioto, mas sobre o cenário nacional. O senhor falou sobre Goiás. Mas e no cenário nacional, como é que o senhor avalia nessas últimas semanas o crescimento do presidente Bolsonaro e uma estagnação nas intenções de voto do ex-presidente Lula? Dá para entender que Lula tem teto, Bolsonaro não, e que Bolsonaro teria uma perspectiva melhor de crescimento até o dia da eleição? Que visão o senhor tem sobre esse crescimento do presidente nas últimas semanas? A leitura que eu faço é que se confirma o que nós estávamos dizendo desde o ano passado. O espaço é muito estreito para uma terceira via. E, na realidade, o que está acontecendo, o dito, entre aspas, crescimento do Bolsonaro, na verdade, ele está tentando buscar de volta alguns apoiadores que ele tinha perdido para a terceira via. E a chamada estagnação do Lula, na verdade, é uma confirmação que não se tira o voto do Lula. O Lula tem já uma base firmada acima de 40%, isso é muita coisa, e isso nos dá aí uma tranquilidade de saber que nós estamos no caminho certo. Nós estamos construindo, no primeiro momento, construímos a unidade no campo da esquerda. Eu falei para você, essa federação PT, PCdoB e PV é um avanço. O PSB, o PSOL, a Rede, o Solidariedade, como coligação mais ainda, o Lula está avançando no diálogo com outros partidos que ainda podem declarar apoio, e mais do que isso, lideranças, setores de partidos que não virão para a coligação já estão também nos seus estados declarando apoio ao Lula. Então a tendência é que cada vez mais a candidatura do Lula cresça e realmente possamos virar essa triste página da política nacional, que é isso que o povo quer. O povo não quer a política da violência, não quer a política do ódio, não quer essa política de intolerância, não quer essa política preconceituosa. O povo quer aquela política alegre, antiga, que o Brasil sempre teve, irreverente, onde as pessoas disputam até com fervor, mas se respeitam. É isso que nós queremos e é isso que o Lula representa, e o povo conhece o Lula e é por isso que o povo confia na sua candidatura. Deputado federal Rubens Ottoni, obrigado pelo contato com a gente aqui, disponibilidade para responder nossos questionamentos. Obrigado, deputado. Bom dia. Grande abraço a vocês. Parabéns pelo trabalho.